O Ministério Público Federal destacou que no ano passado já havia recomendado uma intervenção do Ministério da Saúde no Distrito Sanitário Yanomami. As ações de ajuda à etnia estão sendo reforçadas agora, como explica a repórter Paula Lobão. O Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, montado em Boa Vista para auxiliar no atendimento aos Yanomami, começa a funcionar hoje. A estrutura visa prestar atendimento a aproximadamente 700 pessoas por dia. Uma aeronave KC-390 Millennium da FAB lançou ontem quase 400 cestas básicas de aproximadamente 11 quilos cada na pista de Surucucu, em Roraima. O piloto do avião, Renan Pereira Pacheco, ressalta a importância desse trabalho em uma área tão isolada. O momento realmente é de orgulho, de pertencer a essa unidade, de estar participando de mais essa missão aí humanitária, ajuda a nossa população brasileira. Helicópteros da Força Aérea e do Exército Brasileiro realizam o transporte das cestas às diversas comunidades indígenas assoladas pela crise sanitária na região. Nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal informou que desde setembro de 2022 faz alertas sobre a insuficiência de medidas adotadas pelo governo federal para a retirada de invasores da terra indígena Yanomami. Esses alertas foram dados pelo Ministério Público Federal por meio de um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, que também afirma que o governo descumpriu ordens judiciais para garantir a segurança de comunidades indígenas no país. O Ministério Público Federal defende que o STF determine a remoção imediata dos garimpeiros da terra indígena Yanomami e autorize crédito extraordinário para garantir ações de saúde e operações de retirada dos invasores. Desde 2020, o Supremo vem determinando que a União adote uma série de medidas para proteger as comunidades indígenas, como, por exemplo, executar um plano de expulsão de invasores da terra indígena Yanomami e de outras 6 áreas indígenas em que há a presença ilegal de garimpeiros e madeireiros. O STF também determinou a execução de um plano de enfrentamento à Covid-19, medidas de segurança alimentar e de atenção à saúde e instalação de barreiras sanitárias. Na primeira reunião da comissão que reúne secretários de saúde de estados e municípios e governo federal, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a situação dos Yanomami vem sendo debatida desde o processo de transição no ano passado. A emergência Yanomami, ela vai merecer também essa ação coordenada no curto prazo, mas que nós temos essa visão ampla da saúde indígena, da mesma forma como já estabeleci uma agenda com o Ministério da Igualdade Racial para a política para a saúde da população negra. Presente no evento, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, comparou a crise vivida pelos Yanomami ao Holocausto, extermínio de judeus pelos nazistas. As outras cenas tão tristes e tão terríveis que nos remontaram às cenas que só vimos em documentários, também da Segunda Guerra Mundial, as cenas do Holocausto na Segunda Guerra, quando vimos pessoas com ossos cobertos apenas por pele, e vemos que isso acontece em nosso próprio país. Como se chegou a esse ponto? No início da semana passada, o Ministério da Saúde enviou para Roraima equipes técnicas encarregadas de elaborar um diagnóstico sobre a situação de saúde dos cerca de 30 mil habitantes da terra indígena Yanomami. Diogo Schelp, só não dá para daqui a pouco o hospital de campanha ir embora, cestas básicas acabarem e os garimpeiros retornarem, assim como os problemas aos Yanomamis ou a outras tribos em outras regiões do Brasil. Certamente, Adriana, esse é um problema de longo prazo e deve ser tratado com soluções de longo prazo, obviamente. A gente não pode permitir que, assim que as atenções sobre essa crise humanitária entre o povo Yanomami se dissiparem, que as políticas públicas e tudo mais desapareçam. A gente precisa também observar que, além de todos os outros erros que foram cometidos ou omissões deliberadas em relação à crise, à situação dos Yanomamis, há também um exemplo claro de como a corrupção pode levar à morte, né? Muitas vezes se fala corrupção mata e, de fato, no caso dos Yanomamis, isso também é verdade. O Ministério Público Federal tem uma investigação desde o ano passado sobre o desabastecimento de remédios básicos nas unidades de saúde que atendem esses indígenas. Um dos remédios, por exemplo, que deixou de ser distribuído para a população local
por desvio de verbas, segundo essa investigação do Ministério Público Federal, é o vermífugo que era dado para as crianças. Então, num período aí em que cerca de 13 mil crianças Yanomamis deveriam ter recebido os vermífugos, apenas 3 mil receberam, ou seja, 10 mil deixaram de receber e a situação ficou muito difícil. Inclusive, há relatos aí de enfermeiros que trabalham nessas unidades de saúde que afirmam que crianças chegavam lá colocando vermes pela boca, né, com a quantidade de vermes que eles tinham. Obviamente que com a desnutrição há uma possibilidade ainda maior de mortes quando a criança tem esse problema de vermes. E é uma questão que pode ser resolvida de maneira simples, porque o vermífugo se toma 2 vezes por ano e se evita problemas graves. Bom, Fernando Capesa, a gente acompanha a reportagem, o médico Antônio Barra Torres perguntando, né, como deixamos essa situação chegar no momento mais grave, talvez, dessa comunidade. E a pergunta é, o que é possível fazer a partir de agora? Não dá para fazer um trabalho paliativo, né? Bom, esse é um problema crônico, como tantos outros problemas crônicos que, lamentavelmente, existem em nosso país. E ele tenta ser solucionado somente a cada momento, quando chega numa situação dramática, trágica, aguda, como ocorreu agora com a tribo dos Yanomamis. Então, é necessário, em primeiro lugar, claro, dar o atendimento emergencial, não pode haver uma missão de socorro nesse momento, quer dizer, ali a população está precisando de uma assistência imediata, uma situação dramática, mas, ao mesmo tempo, é necessário estabelecer um plano definitivo de vigilância e proteção dessa área, porque a invasão do garimpo ilegal traz também a contaminação por doenças que muitas vezes os membros da tribo não têm imunidade para enfrentar. Então é importante que se faça isso, a expulsão definitiva, e não apenas a expulsão, a prevenção para que esse garimpo não volte a ocorrer. E da mesma maneira, como lembrou aqui o Diogo Schelp, a corrupção, que tem que ser combatida rapidamente e eficazmente, identificando quem são os culpados que não fizeram chegar àquela população medicamentos e alimentos a ela destinados. Então é muito importante, em primeiro lugar, que se faça uma triplação. Em primeiro lugar, o atendimento emergencial a essa população. Em segundo lugar, um plano definitivo, porque esse problema é crônico e vai voltar a ocorrer. Em terceiro lugar, a apuração das responsabilidades criminais de quem deixou chegar a esse ponto, principalmente daqueles agentes públicos que se corromperam e impediram a chegada de alimentos e remédios a essa população.